Toda farmácia nasce para prosperar, mas no meio do caminho, algumas barreiras, alguns desafios podem dificultar esse objetivo. No programa de hoje, nós vamos conhecer 3 fatores que contribuem para a prosperidade de uma farmácia. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Ascoferj. Está no ar mais um É de Farmácia. Toda terça 19 a gente tem conteúdo novo aqui para você. Importante que você se inscreva e ative as notificações para não perder nada. E sugiro também que siga o perfil da Ascoferj no Spotify. Os vídeos do É de Farmácia estão disponíveis lá em formato podcast. Quando um empreendedor ou uma empreendedora abre uma empresa, uma farmácia, o principal objetivo é prosperar. É claro que existem outros objetivos, mas toda empresa existe para prosperar. E aí no meio do caminho podem acontecer alguns fatores que atrapalham essa prosperidade, esse crescimento. E é sobre isso que a gente vai conversar no É de Farmácia de hoje. Eu recebo o Douglas Silva, que é diretor de operações e comunicação na Abrafad. Douglas é um empresário, tem drogaria, então entende bem do assunto. Foi um dos fundadores da rede Wi-Pharma, foi gestor da Entrefarma e atualmente ocupa a diretoria da Abrafad. Nisso tudo aí a gente pode somar uns mais de 20 anos, 21 anos de varejo farmacêutico. Douglas, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Viviane, eu que agradeço, né? Primeiramente, parabenizar você por todo o trabalho que você desenvolve para o nosso mercado, né? O mercado farma. Para mim é uma honra e um orgulho estar nesse momento aqui, compartilhando um pouco e também aprendendo muito com você, né? Obrigada, mas assim, a honra é nossa ter você aqui. Eu sei que você entende muito do nosso mercado, então ter esses 20 minutos aqui contigo para a gente é um privilégio. Quero agradecer. Para quem não conhece a Abrafad é a Associação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias e Drogarias, que tem sede em São Paulo. Atualmente, a Abrafad reúne 20 grupos econômicos. São 31 bandeiras e 5.500 lojas. A Abrafad vem crescendo, a gente tem percebido esse crescimento, Douglas, nos últimos anos, né? A associação está se tornando uma associação muito forte. Muito bacana isso. Sim, a Abrafat se desenvolve, ela se desenvolve bem, cresce, leva, busca, né? O objetivo nosso é levar a prosperidade aí tanto para as redes e quanto para as nossas farmácias, né? Então, a verdadeira prosperidade, né, Viviane, não está em crescimento pessoal ou financeiro, né? Mas sim no impacto, né, que a gente causa e gera na vida aí das pessoas e dos outros que estão conosco. Então, isso para nós é um orgulho enorme, tá? E eu comecei o programa dizendo que toda empresa existe para prosperar. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo absolutamente, não tenho dúvida. E para mim, Viviane, a empresa ela tem que prosperar. Apesar de que hoje no Brasil a gente tem uma mentalidade por muitas pessoas de que quando uma pessoa ou uma empresa prospera, ela não é muito bem vista, né? Mas para mim hoje a empresa é uma grande transformadora social no nosso país. Eu acho que é a maior que transformadora social, né? Que ela impacta, né, positivamente as pessoas, ela impacta positivamente a sociedade, ela tem uma criação de valor compartilhado aí muito grande pelo Brasil, investe, né, em muito, né, e muitas empresas investem, né, em educação, em desenvolvimento e habilidade das pessoas. Então, para mim, a empresa ela tem que prosperar, lógico que tem alguns processos, algo que ela tem que fazer, algo que ela tem que observar, esse empresário tem que observar, mas para mim hoje o principal fator aí é uma empresa que prospera e desenvolve junto no Brasil é fundamental. Essa mentalidade de que a prosperidade do outro é ruim, essa mentalidade precisa mudar, porque como Com você, certeza. né, mesmo disse, né, o crescimento de um país não é medido só por isso, mas é medido também por isso. Então é muito importante. E o que a gente vê hoje no nosso mercado é um predomínio, ainda um predomínio de empresários independentes, que geralmente têm uma farmácia,
E esses empresários, eles enfrentam alguns desafios no seu dia a dia. Eu percebo que a fala de muitos é: eu tô patinando, eu tô nadando para morrer na praia, ou eu tô aqui tentando me segurar para não me afogar. É sempre uma sensação de que existe ali uma luta diária e a pessoa trabalha e não sai do lugar, porque a gente, quando prospera, a gente sai do lugar, né? A Uhum. nossa curva de crescimento, ela é clara. E aí, considerando que nós estamos num mercado predominantemente de farmácias independentes, e eu tenho acompanhado o crescimento do associativismo, eu tenho visto como o associativismo tem contribuído para essas farmácias. Você que está aí na linha de frente, né, que tem todo dia fala com uma farmácia, na sua visão, Douglas, com que você já acumulou de experiência, né, mais de 20 anos, quais são os fatores que hoje impedem a prosperidade de uma farmácia, principalmente da farmácia independente, desse empresário, dessa empresária que estão ali caminhando sozinhos? Olha, Viviane, no associativismo, né, quando nós fundamos a Y-Pharma, e pouco depois nós entramos realmente para um associativista, né, para uma federação. Então, 18 anos. E eu sou um grande ativista hoje e eu me encontrei no associativismo, né? E posso afirmar categoricamente que o associativismo ele vem transformando a maneira como as empresas enfrentam os desafios, se destacam, né? As farmácias, né? Enfrentam os desafios, se destacam no mercado e vem se provando uma ferramenta fundamental e essencial para o desenvolvimento, sustentabilidade e crescimento das farmácias, né? E isso vai muito além do que uma compra conjunta, né? Antigamente nós nos reuníamos para comprar melhor. Só que hoje o negócio mudou. O varejo ele está em transformação, o mercado ele está em transformação. Então, tem muitas questões que envolvem diretamente quando uma farmácia está com uma dificuldade, que ou é uma loja que não abriu no lugar adequado, ou que não tem o espaço físico adequado. A loja ela não é atraente, né? Eu sempre falo, né, quando eu visito uma loja, vai no passeio do outro lado da sua loja e verifica se você entraria na sua loja, né? Eu faço esse desafio para esse empresário, né? É, tem mix de produto, tem não conhecimento do perfil do público, ausência de indicadores financeiros, e um dos principais para mim nesse todo esse caminhar meu aí é referente a indicadores financeiros, tá? Então, muitas pessoas hoje, elas não prosperam, elas não se desenvolvem, porque diversos fatores, mas para mim o principal que atrapalha todo o fluxo de caixa é a retirada de valores, uma mistura aí de CPF com PJ, e isso você atrapalha todo o cenário da farmácia. Então, você não consegue desenvolver a farmácia sem que o empresário saiba o quanto ele pode retirar, quanto que é viável retirar. Então, isso a gente percebe que atrapalha muito hoje esses varejistas, tá, Viviane? E se você tocou num ponto muito importante, eu tenho feito muito conteúdo sobre isso, conteúdo sobre retirada. Recentemente eu fiz um conteúdo explicando por que o dono da farmácia não deve retirar todo o lucro. Porque às vezes ele acha que deu lucro, ele vai lá e tira, faz a retirada de todo o lucro e deixa a farmácia sem recurso para fluxo de caixa, né? Isso é Sim. muito comum. Essa questão Uhum. de misturar também, pagar as contas com. É impressionante, assim, tem muita informação sobre isso, explicando que não pode, mas ainda assim, muitos empresários ainda persistem nesse erro, talvez porque sejam engolidos pela rotina e estão ali um pouco perdidos. E aí, Douglas, você já me adiantou, né, que para você existem três fatores importantes que fazem a farmácia prosperar. Você mencionou alguns que impedem essa prosperidade, né? E o principal deles é essa questão financeira. Vamos falar agora o contrário, vamos falar dos fatores que fazem essa empresa, essa farmácia prosperar. O primeiro deles são as ferramentas e os dados. Eu queria ouvir você sobre isso, né? O que você tem a dizer sobre ferramentas e dados na relação com a prosperidade de uma farmácia?
Tá, é importante a gente trazer uma informação aqui, Viviane, que há uma diferença entre o saber e o fazer, né? Então, às vezes, esses empresários eles têm ferramentas, têm tecnologias de ponta, mas não sabem como aplicá-las, né? Então, isso também não vai dar certo, é ineficaz, né? Então, não dá certo. Então, hoje, o associativismo, quando a gente fala de associativismo, uma rede associativista, né? Eu estou falando do associativismo porque é o que eu amo de paixão, né? Ele vem muito forte, uma rede, ela vem muito forte para dar apoio a esse empresário. Então, hoje, quando a gente fala de ferramentas e dados e soluções, a gente tem hoje inúmeras informações e análises para a gente colaborar com esse empresário. Então, a gente tem dados de mercado e dados do seu concorrente, a gente sabe qual que é o melhor portfólio para a região ou para a cidade dele, quais os produtos que mais vendem na cidade ou não. A gente consegue dar apoio para ele numa gestão eficiente de estoque, numa análise de desempenho de tomada de decisão. Ah, super importante que hoje o mercado ele vem evoluindo digital, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente saber fazer a personalização da experiência do cliente, um marketing digital realmente diferenciado, né? Então nós temos ferramentas e recursos para a prosperidade realmente da farmácia, né? E nessas minhas experiências, eu sei que quando o empresário ele realmente aplica essas ferramentas de gestão à sua loja, ele prospera, ele se desenvolve e cresce, né? Porque o que a gente mais espera hoje do empresário que está conosco é que ele vai bem, é que ele se desenvolva, né? Então, a utilização, né, inteligente desses recursos permite que esses empresários tenham decisões mais informadas, tenham uma visualização mais holística, né, uma visão, né, mais holística do negócio dele, do desempenho, e também possibilidade de identificar aí oportunidade de crescimento, aonde que ele pode ir, como que ele pode crescer, como que ele pode se desenvolver. Então, investir em ferramentas, né, de análise de dados hoje, o empresário ele tem que, porque o mercado evolui muito, né? Conforme eu falei, não é somente compra, hoje a gente tem que ser muito mais inteligente, porque hoje tem muitas empresas profissionais no mercado. Então, a gente precisa também acompanhar esse mercado quando a gente fala de ferramentas e aplicar essas ferramentas e tendo insights e dados para tomar aí as melhores decisões, tá? Que tipo de ferramentas hoje o empresário tem à disposição? Por exemplo, eu sei que existe ferramenta para analisar sortimento, né? Para dizer, olha, isso vende mais, isso vende menos. Tem ferramenta para precificação. Para que mais, Douglas, hoje? Que... Olha, a gente tem diversas ferramentas, né? Então, nós temos ferramentas hoje que é gerenciador financeiro. Isso, para mim, é fundamental. O empresário saber quais são os seus indicadores financeiros. Por quê? Quando ele não sabe o quanto que ele paga de folha, qual que é o limite que ele tem para pagar de folha, quanto que é o custo operacional da loja dele, ele não vai saber onde que ele pode realmente aí balancear, ó, aqui eu estou pagando muito imposto, eu estou pagando muita folha. Então, quando a gente olha lá no resultado final da operação, que é a soma de todos esses fatores, né, a gente sempre busca realmente um resultado eficiente para esse associado. Então, hoje a gente tem ferramenta de gerenciador financeiro, análise de mix de produto, compra, hoje tem monitores de compras, então esse empresário conosco, ele sabe aonde que ele compra o menor preço. Então, a gente consegue fazer para ele uma análise hoje de potencial de consumo naquela região dele. Então, quais são os produtos que mais vendem na região dele? Qual que é o perfil de cliente que aquele empresário tem naquela região? Porque é diferente hoje, Viviane, um perfil de clientes de uma grande rede para um associativismo, tá? Então, tem essa diferença aí de idade, de pessoas, de público que nós atendemos. Então, é importante que esse empresário ele tenha acesso a essas ferramentas para tomar as melhores decisões. E aí a gente tem todo esse ferramental aí, né, e dados super valiosos aí para fornecer para eles. Fiquei curiosa. Você disse que o público da grande rede é um pouco diferente do público do associativismo. Você poderia dar um exemplo? Então, por exemplo, hoje, quando você avalia hoje o público, isso é uma pesquisa do IQVIA, tá?
não estou me recordando exatamente aqui, mas vamos lá. Hoje o público do iQIYI é o público AB, tá? Abaixo de, geralmente, eu acho que, se eu não me engano, abaixo de 50 anos, predominantemente, tá bom? Quando você Público vai da rede, você quer dizer? de uma, de Público uma da grande, rede. de uma grande rede, tá bom? Tá. Depois eu posso confirmar exatamente esses números para você. E quando você vai para o associativismo ou independente, é um público acima de 55 anos e classe C. E predominantemente aquelas pessoas que são tomadores de medicamentos de uso contínuo, tá? Então, há uma grande diferença de percepção. Às vezes, a gente vai oferecer um produto, um dermocosmético, algo, um produto nesse sentido, que talvez nós não temos consumo, não temos público para esses produtos. Então, a gente tem informações hoje, dados, pesquisas, que a gente pode informar esse empresário para que ele escolha o melhor portfólio para aqueles clientes, tá? Então, a gente tem Isso quer essa dizer que a farmácia, por exemplo, a farmácia do seu João, não pode simplesmente olhar o mix de uma grande rede, de uma indiana, por exemplo, e Uhum. colocar, copiar para a farmácia. Quer dizer, você não pode copiar o mix do concorrente, porque pode não funcionar, é isso. De maneira alguma. Então, tem que ser muito analisado, com muita cautela, tá? Ainda mais, né, Viviane, quando a gente olha o metro quadrado médio hoje de uma grande rede para um associativismo. Então, nós temos que ser muito inteligentes nessa escolha, né? Tem uma pesquisa de close-up também que fala que o mix médio aí por loja aí para uma venda acima de 1 milhão, em torno de 11 mil produtos, mas a gente tem que entender também que nós temos uma metragem média por loja pequena. Então, é importante que a gente tenha essa escolha, que essa escolha seja muito analisada, muito bem analisada, porque se nós escolhermos produtos que não vendem, esse empresário ele vai perder, produtos vão vencer, né, e pode atrapalhar. Então, a gente tem que ser muito responsáveis, né? A gente tem muito conteúdo sobre gestão de estoque aqui no canal. Depois da entrevista com o Douglas, depois de assistir a entrevista com o Douglas, você pode dar uma passeada que você vai encontrar muita coisa de estoque, mix, sortimento, montagem do mix. A gente tem bastante coisa. E aí, um outro fator que você disse que é muito importante, Douglas, é a comunicação dessa farmácia. Queria ouvir você sobre isso. Então, vamos lá. Hoje a gente está num mercado onde as pessoas estão hiperconectadas, né? Hoje, a quantidade de tempo, de vez em quando, eu olho meu celular e falo assim, nossa, eu fiquei tudo isso mesmo conectado ou em redes sociais, né? Impressionante. Às vezes a gente não percebe, né? Então, a gente sabe que tem uma transformação digital, né? Eu acho que é importante a gente ter, quando a gente olha para o presente da farmácia, a gente ter algumas estratégias para melhorar essa comunicação de uma forma mais estruturada e mais global, tá, Viane? Então, o cliente hoje, ele quer ter aquela percepção, ter aquela experiência de omnicanalidade, quando a gente fala de fazer um pedido no site, ou no e-commerce, ou no aplicativo, e fazer o clique e retire, por exemplo, né, que nem eu estou falando, de fazer a retirada do produto na loja. Então, ele quer estar super conectado, e isso para nós, eu falo, é um desafio muito grande para o associativismo, é um desafio muito grande para o independente, porque muitos não têm a condição de ter essa estrutura, né? Então, a gente vê inúmeras iniciativas hoje de algumas redes associativistas para e-commerce, para programa de fidelidade, voltado também para o marketing digital e redes sociais. Mas tem uma coisa que eu penso que eu acho que talvez se nós fizermos algumas estratégias, né, dentro da farmácia, quando a gente fala um rebaixo de preço de um produto, algum produto que gere demanda, talvez seja melhor investir nesse produto, você perder um pouco nesse produto, mas gera uma fidelidade de um cliente, né? Então é importante a gente ter esses equilíbrios. Mas hoje no mercado a gente fala de digital, né? Que é físico com digital, essa evolução para nós será fundamental, né? O mercado de drogarias está cada vez mais conectado. A presença digital é essencial, né? Para que a gente construa essa competitividade, né? Então olha para você ver.
a gente tem muitos fatores, né, que a gente precisa realmente olhar de perto, mas a evolução digital, acho que e-commerce para mim, o digital hoje é fundamental e vai ser uma evolução aí que a gente já está percebendo, já está acontecendo no mercado, né? Quando você olha para os Estados Unidos mesmo, tem fechamento de lojas nos Estados Unidos porque estão comprando muito no digital, né? Então a gente precisa adaptar essas mudanças, tá? Assim, o que eu percebo é que o consumidor de farmácia, ele ainda é muito apegado à loja física, né? As pessoas vão muito à farmácia ainda, necessitam ainda daquele contato, de pegar o produto, de ler sobre o produto. Existe aí uma experiência, uma jornada do cliente na loja física que ainda é muito forte. E como Uhum. você está falando de comunicação, esquecendo um pouquinho essa comunicação que é uma comunicação digital, uma comunicação online, você acha que a comunicação no ponto de venda com o cliente também é um fator determinante para essa prosperidade? Porque eu acho que às vezes muitas vendas são perdidas porque a equipe não soube se comunicar bem, não soube extrair do cliente o que realmente o cliente gostaria. Você acha que também é um fator importante essa comunicação na loja física? Eu acho que é fundamental e é importante a gente entender por que que alguns prosperam e outros não, e diversos fatores contribuem, né, Viviane? Então, o layout da loja, ele contribui para essa comunicação eficiente. Então, se o lojista ele tiver com uma loja bem departamentalizada, né, bem estruturada, de forma preparada, onde que tem comunicação de preços, onde que a equipe, né, que nem eu falei no começo lá, a evolução, o treinamento, a capacitação da equipe realmente está preparada. E além do mais, por que que hoje ainda, graças a Deus, a gente tem ainda, baixo ainda o dígito no mercado farma? Porque tem uma questão de confiança muito grande, na farmácia. Hoje a gente tem, uma farmácia para cada 2.500 habitantes, e aí a gente tem um PSF para cada 5.000 habitantes. Então, hoje você tem mais farmácias no Brasil do que PSF. Então, a farmácia, ela é um ponto de acesso à saúde. Então, e saúde a gente não se brinca, né? Então, a gente quer realmente um farmacêutico ou um profissional que realmente nós confiamos. Nós preferimos, ao invés de comprar no digital, irmos lá, pegar a mão, tirar essa dúvida com esse farmacêutico também, que é importante. Então, essa comunicação, não somente a comunicação, uma loja estruturada e preparada, mas a equipe capacitada também é fundamental para a melhoria dessa comunicação. E eu vejo muito isso por aí, tá? Eu, particularmente, uso e abuso dos farmacêuticos. Por exemplo, É, recentemente, o meu filho estava com a unha do pé encravada, inflamou, enfim, ele tem mania de ficar puxando a pelinha, puxa, inflamou, e aquilo nada de melhorar, nada de melhorar. Eu podia ter ido ao posto de saúde, não, eu fui à farmácia e falei, olha, dá sim, uma olhadinha, veio o farmacêutico, passou a pomada para mim, me explicou, falou, olha, depois de tanto tempo, se a pomada não resolver, Viviane, pode ser que tenha bactéria, e aí você vai ter que sim. levar no médico para passar um antibiótico, e realmente, bactéria, eu tive que levar no médico, porque nada quis desinflamar. Enfim, mas o atendimento do farmacêutico foi excelente, e cada Sim. vez mais eu faço isso. Tem uma coisa, em vez de procurar, não, eu vou na farmácia, já converso com o farmacêutico, isso é fato, isso está acontecendo. Então, é um fator de sucesso, sim, também concordo. E aí, o terceiro ponto, né, que a gente tinha selecionado é a questão da precificação, que para mim é uma das coisas mais difíceis de se fazer em varejo, mas principalmente no varejo farmacêutico, que é regulado, né? Você tem o varejo de moda, é muito fácil precificar. Você tem o varejo de sapato, é muito fácil você precificar. Óculos é fácil. Agora, vai precificar medicamento, né? Quais são suas dicas para que uma farmácia prospere precificando corretamente? Olha, é um desafio, é complexo, é muito complexo. É, Nós temos hoje farmácias que praticamente mudam o preço diariamente, talvez até algumas vezes ao dia, dependendo. E o importante disso é quando a gente vai para um programa de fidelidade, ou a gente tem dados na mão, Viviane, a gente consegue saber qual que é o público que está na nossa loja, qual que é o perfil dele,
qual que é o horário que esse público ele está entrando na nossa loja. Então, olha para você ver a dimensão onde nós podemos chegar. Então, tem muitas lojas hoje que mudam o preço de produtos 2 ou 3 vezes ao dia, né? E a forma como a farmácia define hoje preços determina o sucesso e também determina o fracasso, né? Não temos dúvida disso, né? Então, envolve tanto competição, competitividade no mercado, satisfação desse cliente. Então, se o cliente realmente tem inúmeras pesquisas também de mercado, quando a gente fala que hoje o principal fator que o cliente decide comprar naquela farmácia é preço, então o preço ele realmente ele define a satisfação desse cliente e também a rentabilidade da operação. Aquela questão na última linha, não adianta nós sermos ultra competitivos, mas não termos um equilíbrio e trabalharmos por margem de compensação. Então a gente É pode. isso que eu queria fazer a observação aqui, porque o preço ele não é composto só pelo quanto custou, eu comprei tanto e vou Ah, aplicar lá o markup, não é também tomar como base só a concorrência, porque se o cara copia a concorrência, mas se ele tem um custo muito mais alto que a concorrência, ele vai jogar a margem de lucratividade dele lá para baixo. Então, assim, o preço tem vários fatores muito difíceis para serem administrados. E aí, como que faz nesse então, caso? a precificação adequada, Viviana, não é somente uma questão de escolher o preço certo ou o melhor preço para aqueles produtos, né? Então, envolve uma estratégia também alinhada com o perfil, sempre o perfil de clientes, tá? E o cliente, ele define uma farmácia, escolhe uma farmácia com base em preço, mas nós conseguimos guardar preço somente de 2 produtos no máximo, tá? 2, 3 produtos no máximo, aqueles produtos que talvez uma mulher tome um anticoncepcional, ela vai Você diz na saber. nossa cabeça, o E consumidor só consegue guardar o preço de dois, três produtos. Entendi. exatamente, tá? Então, envolve essa questão também, envolve custos operacionais, qual que é a rentabilidade ou a lucratividade que você quer ter, qual que é a lucratividade desejada que você quer ter. Então, a precificação hoje já tem que ser muito bem pensada, muito bem estratégica, não apenas nos lucros imediatos. Ah, eu vou colocar um preço super agressivo aqui e seja só momentâneo. Não, eu acho que você tem que ter uma política de preço. Qual que é a sua política de preço? A gente sabe hoje que tem diversos perfis de farmácia, desde uma farmácia popular, uma farmácia assistencialista. Então você precisa conhecer qual que é o perfil da sua farmácia e qual que é o perfil dos seus clientes, para que aí você equalize, pensando não somente no preço certo, mas em concorrência, em perfil de cliente, qual que é a rentabilidade que você deseja para sua farmácia. Então, hoje nós temos, né, o associativismo hoje tem ferramentas que a gente consegue fazer essa avaliação junto a esse empresário, junto a essa loja, e consegue dar de acordo com a estratégia que ele tem, com a rentabilidade que ele quer ter, o melhor preço ou o preço que torna ele mais competitivo dentro daquele mercado. Então, eu acredito que hoje a precificação é uma das chaves realmente para a prosperidade no mercado farmacêutico, impacta diretamente a saúde financeira, o crescimento, né, e a sustentabilidade do negócio, tá? Isso eu não tenho dúvida. Eu ficaria aqui, ó, conversando muito mais tempo com o Douglas. Assunto, pergunta, dúvida é o que não falta. O nosso tempo já está super esgotado. Você que está assistindo, conta para mim nos comentários o que você achou. Mande o seu comentário, sua dúvida. Encaminhe também nos grupos de contato para a gente distribuir esse conteúdo. Douglas, infelizmente eu preciso encerrar, mas eu quero agradecer a sua participação. Muito, muito, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Foi um prazer, Viviane. Eu que agradeço muito aí pela oportunidade de estar aqui com você. Parabenizar novamente aí pelo trabalho que você faz aí dentro do nosso mercado, tá bom? Conte sempre comigo, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Tudo de bom, feliz ano novo para você. E obrigada a você pela companhia. A gente se vê no próximo É de Farmácia. Antes de ir embora, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.